Você quer aprender a analisar informações financeiras e econômicas para a tomada de decisão no seu negócio? No Analise Comigo hoje, nós vamos analisar uma empresa de autopeças real, com os seus resultados de fluxo de caixa e também os seus indicadores econômicos. Fica comigo até o final do vídeo para você aprender a como entender, interpretar os números e utilizar eles na tomada de decisão no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro a gente vai analisar aqui o fluxo de caixa. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre fluxo de caixa, vou deixar um card aqui em cima para você entender como essa ferramenta é importante no seu dia a dia e como ela é fácil de ser utilizada. Então aqui estamos analisando um comparativo que a gente chama de análise vertical e análise horizontal, onde nós vamos na análise vertical comparar o impacto de cada conta de despesa relacionada à nossa receita. Por exemplo, aqui temos os impostos relacionados à venda. Na análise vertical, eu tenho que 9,7% do total recebido das minhas receitas, eu destinei esse caixa para pagamento de impostos. Lembrando que o fluxo de caixa é um instrumento onde a gente analisa a entrada e saída de dinheiro. Então, efetivamente, o saldo final tem que bater com a sua conciliação bancária. O valor que a gente vai ter aqui de geração de caixa tem que ser exatamente a variação da soma das suas contas bancárias e do seu caixa aí da empresa. Agora, com relação à análise horizontal, nós fazemos um comparativo entre um outro período e o período atual. Aqui no caso em tela, nós estamos avaliando a análise horizontal do mês de junho com relação a maio e também uma análise horizontal do mês de junho com junho do ano anterior, que também é muito importante, principalmente para aqueles negócios que têm sazonalidade. Temos aqui, por exemplo, a variação do nosso caixa. Aqui verificamos que 88% do total recebido em maio foi também recebido em junho. Isso representa uma queda, quer dizer que se ficou abaixo de 100%, a gente teve uma queda no recebimento com relação ao mês anterior. Agora, se eu avaliar com relação ao ano anterior, nós temos um aumento. Então, quer dizer que a empresa recebeu 31% a mais do seu caixa em relação ao mesmo ano, no mesmo período do ano anterior. Essa é uma análise importante para a gente verificar se a empresa está evoluindo, né, com relação ao tempo e também se há essas situações de sazonalidade. Então, aqui nós podemos analisar as grandes contas para entender aonde que está indo o nosso caixa. Uns 23,6% está indo para despesas e outras receitas, sendo a maior parte aqui despesas operacionais. Eu consigo verificar também contas que são importantes hoje, por exemplo, aqui nessa empresa de autopeças, a parte de software representa um valor até atrativo aqui, né? Um valor considerável, né? 1,5% do total recebido, que é uma receita boa, né? Uma receita de 684 mil, está sendo destinado para a parte de informática e software. Aqui cabe já uma orientação. Será que essa empresa não está gastando demais para essa área? Então a gente faz um benchmark com outras empresas e também com outros períodos. No final, temos, como eu falei, a geração de caixa e também algumas análises interessantes para a gente fazer. Por exemplo, com relação ao número de pedidos, aqui a gente pode verificar que no mês anterior tiveram 488 pedidos e no mês atual 470. Então aquela análise de caixa que a gente viu, que houve uma queda, ela pode provavelmente ter vindo da queda no número de pedidos, mesmo que o ticket médio tenha aumentado. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre indicadores, também vou deixar o card aqui para você entender quais são os indicadores-chave para você analisar aí na sua empresa. Hoje o que a gente vai avaliar da parte financeira é isso dessa empresa e eu vou trazer agora um pouquinho da análise patrimonial. Como eu falei, esse é a demonstração de fluxo de caixa, então aqui eu só estou avaliando dinheiro, mas é muito importante entender que se essa empresa não estiver com as suas contas em dia, ela pode até apresentar um resultado de caixa positivo, mas isso pode ser enganoso no final do dia porque ela tem ainda passivos que estão a descoberto. Então vamos olhar também a parte patrimonial, e aqui eu trouxe os instrumentos contábeis do balanço patrimonial, onde nós temos ativo e passivo. Os ativos são relativos a bens e direitos que a empresa tem. Então, naturalmente, eles parecem positivos, né? Então, é o dinheiro que a gente tem em caixa, em banco, é o dinheiro que está em aplicação, é o dinheiro que a gente ainda tem para receber de clientes, os valores que estão em investimento, então, no nosso ativo não circulante.
E aqui no nosso passivo são as nossas obrigações. Então, aqui no passivo nós temos as obrigações. Como eu falei, se a gente não tiver com os impostos pagos em dia, com muitos empréstimos, essa empresa, por exemplo, ela está aqui, ó, com uma carga de empréstimos bem alta, né? Então nós temos aqui 1.009.000, mas isso pode ser alto para uns e pode não ser alto para outros. Por isso a gente vai avaliar os indicadores e ver se realmente essa empresa está com um endividamento muito elevado. Aí a gente tem o patrimônio líquido, que são os investimentos dos sócios. Então, o capital social, que é aquele dinheiro inicial investido, todos os lucros que ficaram retidos na empresa e não foram distribuídos para os sócios e também os prejuízos acumulados ao longo do exercício. Com base nos valores do patrimônio líquido, nós podemos ter alguns indicadores patrimoniais. Eu vou falar um pouquinho sobre eles e como é a interpretação, para a gente ter uma ideia aqui se essa empresa está numa condição boa ou ruim. O primeiro, índice de liquidez geral. Isso aqui quer dizer o quê? Tudo que eu tenho de bens e direitos, se eu conseguiria arcar com todas as obrigações que eu tenho hoje. Então, aqui nós temos um resultado de 0,59. O que isso quer dizer? Quando esse valor está abaixo de 1, quer dizer que a empresa tem menos bens e direitos do que tem de obrigações. E isso pode ser um sinal de alerta quanto à nossa liquidez. O índice de liquidez corrente, ele já vai falar sobre a parte circulante. Ou seja, o que eu tenho de valor a receber no curto prazo e aquelas obrigações que eu tenho para cumprir também no curto prazo. Aqui a gente já vê que melhora um pouquinho o indicador, então a gente já tem 0,63. Quer dizer que para cada R$1 de dívida no curto prazo, eu tenho 63 centavos para arcar também no curto prazo. E temos o índice de liquidez seca, que é quando eu retiro o efeito do estoque, já que o estoque ele precisa ser vendido para virar caixa. Tirando o efeito do estoque, a gente vê que esse indicador ele melhora aqui nessa empresa. Com relação ao índice de solvência geral, aqui é muito parecido com o de liquidez geral, pode ver que o valor ficou bem similar, mas eu avalio todo o valor do ativo, inclusive ali a parte do imobilizado. Então, se eu vendesse toda a empresa, todos os bens, todos os direitos que eu tenho, eu conseguiria arcar com as obrigações que eu já assumi? Aqui está dizendo que essa empresa, se ela for liquidada hoje, não. Quer dizer que para cada R$1 que eu devo, eu tenho só 62 centavos para arcar com essas obrigações. Então, nós temos alguns outros indicadores que são bem interessantes, mas a lógica ali é muito parecida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se ele está te ajudando a entender um pouco melhor essa análise. Comenta aqui para a gente também ficar sabendo. E se você tiver aí os indicadores da sua empresa, manda para nós. Vamos fazer aí a sua empresa ter melhores resultados e tomar uma decisão com base em números. Até a próxima!